Senhor, obrigado por cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que se fazem presente aqui. Muitos deles tiveram um dia tão atarefado, tão corrido, cheio de atividades. E pelo Teu Espírito nós temos sido encorajados a reservar esta parte do dia para sentar aos Teus pés e ouvir a Tua palavra. Senhor, obrigado por cada vida que o Senhor traz aqui esta noite, Senhor. Fortalece o nosso espírito pela Tua palavra, Senhor. Senhor, que nós possamos nesta noite ouvir a Tua voz. Unja, Senhor, aquele que fala, os que ouvem, que nós possamos dar testemunho unanimemente de que Teu Espírito está entre nós, Senhor. Bendito é o Teu nome para todo sempre, Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, eu queria, junto com vocês, considerar uma palavra, tendo em vista que já há bastante tempo temos estudado a epístola de Paulo ao Timóteo, principalmente a primeira epístola, ainda estamos nos detendo aqui. E isto para a nossa meditação nessa noite, tendo em vista principalmente o capítulo 6 desta epístola. Então vamos abrir aqui, 1 Timóteo 6, vamos ler do versículo 11 a seguir. Talvez para alguns é necessário haver ou recobrar o contexto no qual Paulo está aqui falando. Porque no verso 11 ele começa e diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Que coisas são essas? São essas coisas que Paulo começa a mencionar desde o versículo 3. Não é isso? Essa doutrina que não concorda com as sãs palavras, este perigo do se envolver com as riquezas deste mundo. Então ele diz que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, ou seja, a vida com Deus é mais lucrativa do que apenas o dinheiro deste mundo e os bens deste mundo. E ele diz que alguns, até o versículo 5, ele diz que homens que têm a mente pervertida e privada da verdade, supõem que a piedade é fonte de lucro, né? Que a vida cristã é fonte de lucro. Já discorremos sobre esse assunto, sobre as situações que estão envolvidas debaixo desta palavra, que muitos têm realmente feito da vida cristã fonte de lucro. Eu acho muito interessante, porque quando você observa Richard Baxter, eu estava vendo algumas considerações dele, e ele diz assim, que se Simão, o mágico, foi condenado por querer comprar o dom de Deus com dinheiro, imagine aqueles que querem vender o dom de Deus. Porque o mágico até tinha dinheiro e queria comprar o dom, e aquilo que ele tinha valia muito menos que o dom. Mas uns têm o dom e vendem o seu dom. Eles estão vendendo algo que Deus os deu. Julgam fazer da piedade fonte de lucro. É isso que Paulo está dizendo. Então ele diz que os que querem ficar ricos, versículo 9, caem em grandes ciladas e tentações. Versículo 10 ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso ele entra aqui no versículo 11 e diz essa frase: Tu, porém, ó homem de Deus. E eu queria hoje, tão somente, que nós ficássemos e considerássemos apenas esta frase. Porque se você ler as duas epístolas, tanto 1 Timóteo quanto a 2 Timóteo, você vai ver que Paulo tem uma maneira muito fraterna de se dirigir a Timóteo. E é muito interessante, porque quando você abre o livro de Atos, você vai perceber que Timóteo era de uma cidade chamada Listra. E naquela cidade, Paulo havia sido apedrejado. Paulo e pedra, duas palavras que andam muito juntas dentro do contexto do Novo Testamento. E é interessante que você vê ali que quem está escrevendo Atos é um médico, e nós sabemos que Lucas era médico, e Lucas diz que Paulo estava numa situação de morto. Então, concluímos que se um médico diz que alguém está morto, evidentemente ele está morto. Mas Paulo, pelo Espírito,
porque ele mesmo diz para Timóteo que Deus não nos tem dado espírito de covardia. Então ele entra na cidade. As pessoas apedrejaram a Paulo para que ele não entrasse na cidade. Mas ele foi e entrou à cidade, correu atrás das pedras. E diz lá que alguns discípulos estavam em torno de Paulo. Paulo estava como morto, segundo Lucas diz. E quando ele escreve a segunda epístola, ele diz para Timóteo assim: eu me lembro das tuas lágrimas. Já disse isso outras vezes. Alguns dizem que Timóteo era discípulo de Paulo. Mas a Bíblia diz que quando Paulo chegou em Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo. Timóteo era discípulo do Senhor Jesus. Timóteo era discípulo de Cristo. Ele ouviu a palavra da verdade desde muito pequeno. Por sua mãe, por sua avó. Paulo dá testemunho da fé de Timóteo. E esse Timóteo, então, era um desses, que estava ali em volta de Paulo, quando Paulo, então, estava nesta situação. Paulo diz: eu me lembro das tuas lágrimas. Então você vai perceber que Paulo tem um afeto muito especial para com Timóteo. E a frase que ele usa aqui nesse versículo 11, ela é muito, mas muito séria. Porque você não vai ver Paulo usar essa frase de novo. Tu, porém, ó homem de Deus. Irmãos, o que significa esta frase do ponto de vista da experiência cristã diária de cada um de nós? Irmãos, quando você lê essa carta, principalmente a primeira carta, alguns estudiosos dizem que Timóteo tinha entre 38 e 40 anos quando ele recebeu essa carta. Se você ler dos capítulos 1 ao capítulo 6, nós vamos ver de quantas incumbências Paulo, então, deixou Timóteo acertado com elas. Ele ouve deste apóstolo dizer para ele: tu, ó homem de Deus. Irmãos, nós temos que chegar à conclusão de que aqueles que neste tempo não vão se dobrar a falsos ensinos, a piedade como fonte de lucro, que vão ser aqueles que vão guardar o bom depósito, guardar o padrão das sãs palavras, combater o bom combate da fé. Essas são expressões que Paulo usa tanto na primeira quanto na segunda carta, e são expressões intercambiáveis. Só há um tipo de pessoa que pode guardar esses ensinos, que pode ser testemunha fiel, que pode ser aquele que prega a palavra a todo tempo, com fidelidade ao seu encargo ministerial. São os homens de Deus. Irmãos, é muito sério quando nós vemos e ouvimos pessoas dizerem que são algo, ou que têm algo, ou o meu ministério, ou o meu chamamento. Paulo diz que aquilo que ele também, e Timóteo, recebeu, foi segundo a pré-ordenação e a riqueza de Deus, livremente os escolhendo. Irmãos, é muito complicado, e é muito sério isso, porque hoje nós temos infinitas maneiras pelas quais a palavra de Deus tem sido pregada, mídias, meios de comunicação, televisão, rádio, internet, enfim, muitas formas. E nós podemos nos prender nas formas, nas maneiras, nos vasos e nos distanciar do Senhor mesmo. Ele que é a palavra viva de Deus. O Senhor Jesus que é a plenitude de todas as coisas. E Ele nos deixou o seu Espírito, que é o pedagogo, tão necessário, de que homens e mulheres de Deus, não na sua força, não na sua carne, não na sua mente, não na sua eloquência, mas em vida e em poder, fossem levantados como testemunhas vivas do Senhor para este tempo. Irmãos, quando nós abrimos essa epístola de Paulo a Timóteo, nós precisamos, na luz do Senhor, sondar o nosso coração. Será que nós temos guardado a fé? Será
que nós temos mantido boa consciência, guardado a fé e combatido o bom combate da fé? Ou será que nós, como a grande maioria, achamos que a piedade é fonte de lucro e passamos a viver uma vida cristã adequada a este mundo, alheios à vida de Deus, achando que nós estamos passando neste mundo um tempo de regalia, um tempo de férias, um tempo de paz? Quando nós olhamos para a Escritura, Paulo nos adverte que nós estamos em uma contínua batalha espiritual. Irmãos, Deus não chamou nenhum cristão para o sossego. O nosso sossego é o Senhor Jesus. Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa paz. Mas, irmãos, por um outro lado, nós temos um inimigo que não descansa. E nós precisamos ser reavivados pelo Espírito, a de novo perceber que este mundo não é o nosso lugar. Rever o nosso chamamento, rever o nosso posicionamento como cristãos. Parar de ficar relativizando a palavra de Deus e a vida cristã. Você tem reparado isso, irmão? A palavra de Deus e a vida cristã agora é relativo, depende de cada indivíduo. Depende da igreja que você congrega. Depende de como você lê a Escritura. Irmãos, a vida do cristão depende daquilo que o Espírito diz pela palavra. A carência nossa é daquela voz profética que diz assim: assim diz o Senhor. Irmãos, a pobreza espiritual no meio do povo de Deus é a carência da voz do Espírito por meio de homens e mulheres que foram tocados, alcançados por essa palavra. Eles não são melhores que os demais. Não são. Mas eles são aqueles que têm compreendido que a vida cristã é muito mais, mas é muito mais do que apenas ficar recebendo coisas de Deus. Ou querendo viver nessa terra como se o nosso reino fosse nessa terra. Como se as coisas se resumissem apenas a esta vida. Não. São aqueles que têm entendido que o seu chamamento é ascensional. E que Deus, no tempo do fim, tem algo a fazer. E Ele não o fará a partir da igreja. Mas Ele fará com a igreja. Mas não com a igreja de forma geral. Mas com aqueles que lá em Apocalipse capítulo 2 e 3, o Espírito os chama de vencedores. Quem são os vencedores? Pessoas especiais? Não. Dentro do contexto de Filadélfia são aqueles fracos, mas que não negam a palavra. Eles têm pouca força. Eles são fracos. Mas, contudo, eles não negam a palavra da perseverança. Então Paulo diz assim: tu, porém, ó homem de Deus. Irmãos, que frase Paulo usa em relação a Timóteo? Homem de Deus. Irmãos, será que nós podemos, pelo Espírito Santo, ouvir um chamamento do Senhor nesta noite? A mim e a você. Porque se nós não estivermos nos conformando com esse século, nós somos esses, homens e mulheres de Deus, que fomos incumbidos pelo Espírito de um precioso chamamento, de um depósito eterno, de um momento tão especial. Queridos, porque o Espírito Santo tem nos dado a oportunidade de estudarmos a epístola de Paulo a Timóteo, ou as chamadas epístolas pastorais. Irmãos, nunca houve um tempo na vida da igreja em que houvesse tanta apostasia, tanta confusão com relação a chamamento, a ministérios, a serviço, a pastorado, a episcopado, há tantas outras situações que Paulo chama Timóteo aqui para a realidade em Cristo Jesus, em meio à crise, em meio à apostasia, em meio a todas essas coisas. Paulo não priva Timóteo, ele abre isso a ele torna claro que os últimos dias serão tempos difíceis, os homens se tornarão amantes de si mesmos, eles não suportarão a sã doutrina, eles vão ter coceiras no ouvido, vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Paulo não nega a Timóteo a verdade do contexto em que ele está envolvido, mas ele diz assim: tu, porém, ó homem de Deus, foge disso, foge dessas coisas, como se Paulo estivesse dizendo: é este o quadro, mas tu é um homem de Deus, portanto, foge dessas coisas,
guarda a fé, mantenha a boa consciência, não se misture com isso. Isso irá acontecer, isso irá existir, e é necessário, mas tu foge dessas coisas. Observe segundo o padrão da doutrina, a qual você foi ensinado desde pequeno. Guarda isso, guarda esse depósito, guarda essa palavra, guarda este encargo. Outra questão muito séria na vida de Timóteo, o encargo ministerial ao qual ele foi chamado. Irmãos, ninguém na vida da igreja foi chamado ao ostracismo. Ninguém na vida da igreja foi chamado a apenas comer, 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 comer e comer. Como aquele passarinho chamado chopinho, que fica no seu ninho apenas esperando que a sua mãe traga comida na sua boca. Sempre servido e nunca servindo. Se você é esse tipo de cristão, o Espírito Santo precisa te levantar do seu lugar, te reavivar pela palavra, para que você venha tomar posição no corpo de Cristo. Não fazer aquilo que está além da sua conta, mas fazer aquilo que o Espírito te incumbiu e te encarregou. Cuidar uns dos outros, servir uns aos outros. Eu não estou falando aqui, irmãos, de posição. Não é se você vai ser o fulano, não é se você vai ter o encargo, não é se você vai ter o ministério, é servir uns aos outros. Nas expressões mínimas da vida da igreja, seja com pouco ou seja com muito, mas sirva os teus irmãos. Bem-aventurado aquele servo ao qual o Senhor, voltando, o achar fazendo assim. Não se isole, meu querido, não fique aí no seu mundinho, não fique aí no seu cantinho, sirva os irmãos, sirva. Assim como o Senhor serviu, sirva também. Ele é o nosso modelo. Então, irmãos, Paulo está chamando Timóteo, homem de Deus. E eu queria então, junto com os irmãos aqui, passar agora na segunda epístola, para que nós pudéssemos ter uma ideia daquilo que Paulo está embutindo dentro desta frase, homem de Deus. Porque tem muitas coisas, irmãos, inclusas nessa frase. Paulo não diria essa frase a um qualquer. Paulo não diria esta frase a alguém de ânimo dobre, cuja sua fé não tenha sido provada. É interessante demais, porque ele diz assim que quanto lá na primeira epístola, por exemplo, quando ele fala dos presbíteros, ele diz assim, os presbíteros têm que ser irrepreensíveis. Quanto aos diáconos, ele diz assim, estes têm que ser experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, que sirvam no diaconato. Então, irmãos, quantas coisas, porque Timóteo não estava ouvindo isso apenas para dizer assim, bom, eu tenho uma carta nas minhas mãos. E Paulo agora diz como eu devo eleger presbíteros, diáconos, como deve ser o proceder na vida da igreja, como se ele estivesse a par, ou que ele pessoalmente não fosse alvo daquela carta. Sabe como é que você pode desmentir isso? Você lendo a Escritura, você vai ver quantas vezes Paulo fala assim, conjuro-te, tu porém, conjuro-te, ó Timóteo, tu porém. Quantas vezes Paulo entra pessoalmente num diálogo com Timóteo, dizendo assim, tu porém. Então, irmãos, esta carta, ela é uma carta não só endereçada à igreja hoje, o próprio Timóteo a recebeu, o próprio Timóteo foi desafiado por ela. Tanto que, quando você lê as duas cartas, você entende que na primeira carta, talvez, Timóteo tenha sido impactado por ela. Porque quando ele recebe essa carta, irmãos, imagine você. O saber como proceder na casa de Deus. Irmãos, isso é muito sério, porque isso é segundo a economia divina. Isso não é segundo o que os homens pensam, é segundo o que Deus pensa. Isso não é segundo aquilo que nós podemos fazer, é segundo aquilo que o Espírito faz. A igreja, coluna e baluarte da verdade. Paulo não estava dizendo para Timóteo que a igreja seria um grupo social, uma comunidade de fraternidade, que a igreja seria um clube no qual as pessoas pudessem entrar e sair, se divertir, e contar piada, e confraternizar, e comer juntos e ir embora para suas casas. Paulo estava dizendo para ele, Timóteo, a igreja é coluna, a coluna sustenta, a igreja é um baluarte, o baluarte proclama a verdade. Grande, na sequência do texto, é este mistério, o mistério da piedade. Cristo sendo anunciado pela igreja.
Você pensa que Timóteo estava separado disso, irmãos? Ele estava incluído nisso. Ele era alvo disso. Paulo desejava que Timóteo não somente soubesse dessas coisas, mas que se aplicasse nessas coisas. Quantas vezes ele diz assim: pondera o que te digo, considera o que eu estou te dizendo. Então, irmãos, vamos abrir aqui na segunda epístola, ou na segunda carta de Timóteo, capítulo 1. Vamos ler o versículo 4 e 5, e também o 6. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Outra frase muito importante. Timóteo havia dado testemunho da sua fé. Era uma fé não fingida. Porque, volte comigo aqui, 1 Timóteo capítulo 1. Coloque a sua mão e volte aqui. 1 Timóteo 1. Versículo 3, Paulo diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussão do que edificação de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de boa consciência e de fé sem hipocrisia. Timóteo era um desses. A sua fé tinha sido provada e testada. Paulo está dizendo que Timóteo tinha uma fé sem hipocrisia. Irmãos, muito interessante. Porque essa palavra hipocrisia aqui, ela vem de um vocábulo, e a ideia que se tem é de que, em relação à fé, alguém pode assumir um personagem. Que tristeza, irmãos. Na vida da igreja, a pessoa se comporta de uma maneira. Na sociedade, de outra maneira. No trabalho, de outra maneira. No colégio, de outra maneira. Na vida familiar, de outra maneira. Timóteo, a sua fé era sem hipocrisia. Como se ele não tivesse tomado máscaras. Ele havia recebido de Deus uma comissão. E ele encarou isso, irmãos, com sinceridade. Irmãos, muitas das vezes nós não somos sinceros nem conosco mesmo. Quando nós nos recobramos e o Espírito Santo nos ajuda, nós precisamos ser lembrados com relação ao nosso chamamento. Porque nós não conseguimos manter integridade, às vezes nem conosco mesmo, quanto mais com o Senhor. Sabemos que a nossa consciência, pelo Espírito Santo, ela é despertada, ela é aguçada. E quantas vezes nós somos pegos fazendo coisas, falando coisas que não corroboram com o nosso chamamento em Cristo Jesus. Algumas dessas nós preservamos as 7 chaves, para que ninguém veja. Mas o Espírito vê. E muitas das vezes nós já estamos esclarecidos que tais coisas ou que tais práticas não têm agradado o Senhor, mas nós nos agarramos a isso com unhas e dentes. Uma fé sem hipocrisia. Diz mais: a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, versículo 5, 2 Timóteo 1, e em tua mãe Eunice, estou certo que também há em ti. Por esta razão. Por que razão? Por causa desta fé sem hipocrisia. E mais uma vez, irmãos, digo isso para os irmãos, porque parece que quando nós começamos a ler essa segunda carta, Paulo está encorajando Timóteo, porque talvez aquela primeira carta tenha pesado demais sobre os ombros dele. Talvez ele tenha ficado por demais, às vezes assustado, desencorajado, quem sabe minimizado, achando que aquilo era demais para ele. Mas Paulo diz assim: para que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. E aí ele diz no versículo 13, mantendo o padrão das sãs palavras. Essas sãs palavras e o bom depósito são palavras intercambiáveis. Porque ele diz aí, versículo 14,
guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Paulo está dizendo mais assim, que o Espírito Santo que habita em mim, mas ele diz assim, o Espírito Santo habita em nós. Como se ele estivesse dizendo, Timóteo, o mesmo Espírito que está em mim está em você. Guarda o bom depósito mediante o Santo Espírito que habita em nós. Não se amedronte não, Timóteo. Nós temos um consolador. Nós temos um amigo fiel. Nós temos um pedagogo, um mestre por excelência. Guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em nós. E aqui no capítulo 2 da segunda epístola, Paulo vai fazer duas comparações muito interessantes. Versículo 4, 5 e 6. 2 Timóteo 2, 4, 5 e 6. Diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Veja, irmãos, que são 3 adjetivos: um soldado, um atleta e um lavrador. Timóteo está aí, e quem sabe também nós estamos muito bem representados nessas 3 figuras. Por que soldado? Porque nós estamos na batalha procurando combater o bom combate da fé. Nenhum soldado em serviço, não dispensado, não na reserva, em serviço. Soldado em serviço. Se envolve em negócios desta vida, porque o seu desejo ou o seu objetivo é satisfazer a vontade daquele que o arregimentou. Quem havia arregimentado Timóteo? O general deste exército, irmãos, o Senhor Jesus, aquele que vai à frente das nossas batalhas. Portanto, ele diz, nenhum soldado em serviço. E depois ele diz mais, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Além de soldado, estamos também correndo a carreira cristã. Nós, diferentemente daqueles, porque os outros atletas correm por atrás de um prêmio que perece. Nós corremos atrás de um prêmio que é eterno e imutável. Nenhum atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Somos coroados com o Senhor, juntos com o Senhor, se corrermos segundo as normas. Combate o bom combate da fé, complete a carreira. E também, e quem sabe, a terceira figura que Paulo usa, o lavrador. O lavrador é aquele que lavra a terra, que planta, que recebe nos seus lombos os raios ardidos do sol, que tem as suas mãos esfoladas pelo trabalho no campo. Mas este lavrador tem participação primária nos frutos do seu trabalho. Irmãos, certa feita, o Senhor disse que nós devíamos rogar ao Pai que enviasse trabalhadores para a seara. Porque nem todos querem sair ao campo. Nem todos querem o sol do meio-dia. Nem todos estão dispostos a arar a terra, a lançar a semente e a esperar em Deus que essa semente cresça, frutifique para o Senhor. Mas Timóteo era um lavrador. Ele havia recebido uma comissão do Senhor. Versículo 15, aí do capítulo 2. Paulo diz assim, procura-te aquele homem de Deus. Aquele homem de Deus, que também Paulo dizia ali, naquelas figuras do capítulo 2, era um atleta, era um lavrador, era um soldado. E aí no versículo 15 ele diz assim, procura-te apresentar a Deus aprovado como obreiro. Como alguém que trabalha, um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Timóteo também era um
obreiro. Era alguém que havia recebido uma comissão do Senhor, referente à obra do Senhor. Irmãos, nós bem sabemos que a obra ela tem um caráter extralocal. Todo obreiro tem um caráter extralocal. Ele é enviado a uma outra cidade, a outras regiões, quem sabe a outro estado ou a outro país. Mas, irmãos, com relação à vida comum e à vida comunitária, o Senhor nos permite a viver a vida da igreja com aqueles que nós temos nos relacionado neste tempo. E aqui se dá o lugar onde nós temos que combater o bom combate. É onde nós somos soldados, é onde nós somos atletas, é onde nós somos lavradores, é onde nós somos servos do Senhor. Porque assim, sendo fiéis nesta esfera mínima de relacionamento com o Senhor e com a igreja, o Senhor poderá nos comissionar a coisas maiores, a esferas maiores de cooperação, a responsabilidades maiores. Irmãos, porque não é raro você encontrar, principalmente nos dias de hoje, homens que estão no campo, que estão na obra, que estão lavrando, que estão lá na frente, mas que não têm tido aprovação em lugar algum. Ele não tem uma identidade local, ele não é bênção para os seus, para os mínimos que estão ao seu redor. Timóteo era um obreiro, é alguém que tinha tido bom testemunho dentro da sua casa, entre os seus, e por isso o Senhor o comissionou a coisas maiores, a esferas maiores. Quantas vezes você conhece alguém que visita determinada cidade? Então, eu mesmo já tive essa experiência. Alguém vem para cá e é uma bênção na cidade. Quando você vai ver, aquela pessoa é rejeitada na sua própria cidade. Não tem bom testemunho dos seus, não tem bom testemunho na vida da igreja, nas suas esferas mínimas de cooperação. Então, Timóteo era um obreiro. Agora, no versículo 24, e ainda falando dessa característica de um bom obreiro, ele diz que ele deveria manejar bem a palavra da verdade. E o versículo 24 ele diz assim: ora, é necessário que este que é obreiro também seja o quê? Servo do Senhor. Você veja, irmãos, as características de um homem de Deus. O homem de Deus não é aquele que diz que é homem de Deus. O homem de Deus não é aquele que diz que tem um ministério seu, que tem uma obra sua, que tem uma igreja sua, que tem coisas que ele faz, que ele propaga, que ele coloca na televisão, que ele faz grandes marketings com isso. O homem de Deus é um soldado que está em serviço, é um atleta correndo, é um lavrador trabalhando, é um obreiro aprovado diante de Deus, e é um servo do Senhor. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus não lhes conceda só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Irmãos, esse é um aspecto importante. Porque muitas das vezes os filhos de Deus se encontram em práticas pecaminosas. E se levantam esses homens aí e vem, não faça isso, não faça aquilo, não proceda dessa maneira, porque senão você vai ser condenado, e não faça mais aquilo, e não proceda dessa maneira. Mas Paulo está dizendo que também, este servo do Senhor é alguém que leva os filhos de Deus a reconhecerem, ou a, como ele mesmo diz aqui, a retornarem à sensatez. Apto para isso, manso, aprovado, um obreiro que maneja bem a palavra da verdade, servo do Senhor. Características de um homem de Deus. Vamos avançar ainda, irmãos. Capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção
e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, quem é o homem de Deus? O homem de Deus é este homem, é este atleta, é este lavrador, é este soldado, é este obreiro, é este servo do Senhor, a fim de que o homem de Deus, este homem de Deus também é Timóteo, que Paulo havia se referido a ele como um homem de Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. E a palavra perfeito aqui não é ausência de falhas, é aquele que está sendo aperfeiçoado, trabalhado, moldado, equipado, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, capacitado para toda boa obra. Abra comigo um texto, Colossenses capítulo 1, e depois a gente volta, coloque a sua mão aí, Colossenses 1, 26 a 28. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual, o Cristo, nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem habilitado em Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos, pelo Espírito, sermos habilitados em Cristo Jesus. Em Cristo está toda a nossa suficiência. Em Cristo está tudo aquilo que nós precisamos. E nós, em Cristo, somos totalmente, plenamente habilitados para toda boa obra. Características de um homem de Deus. O homem de Deus é aquele que se vê completo em Cristo. Não é aquele que olha para si e diz assim, não tenho necessidade de nada. Já conheço tudo, já sei tudo, sou suficientemente bom. Um homem de Deus é aquele que se vê completo somente em Cristo, suprido em Cristo. Se vê satisfeito em Cristo, alegre em Cristo. É isso que Paulo diz. Porque quando ele escreve o capítulo 4 de Efésios, ele diz assim, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, e não o prisioneiro do Senhor. Muito interessante, irmãos, porque muitas vidas e muitas pessoas hoje em dia têm essa prática de dizer, às vezes isso é muito prática nas obras missionárias, estou preso em tal lugar, fulano está preso em tal lugar, por causa da palavra, e amém, irmãos, muitos realmente têm sofrido nesse sentido, mas Paulo diz que ele, muito mais que isso, ele era um prisioneiro no Senhor. Ele havia sido aprisionado em Cristo Jesus. Cristo tinha sido algo tão grande, tão maravilhoso na sua experiência, que ele diz assim, eu sou prisioneiro no Senhor. Como ele diz aos filipenses, o que eu tinha como fonte de lucro, considerei como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Preso no Senhor. Ele havia sido conquistado por Cristo. Cristo o havia conquistado de maneira tal que ele tinha deixado a sua vã religião, a sua vã fé, a sua vã maneira de ser, e ele havia agora estado preso no Senhor. Então, irmãos, é essa característica de um homem de Deus, alguém que está no Senhor, preso no Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós temos que entender, irmãos, que a nossa esfera de vida, a nossa esfera de vivência, daquilo que nós fazemos e daquilo que nós podemos fazer, está inteiramente limitado àquilo que o Senhor nos ordena por meio da sua palavra. A nossa liberdade é condicionada a Cristo. Estamos presos no Senhor. O amor de Cristo nos constrange, nos deixa sem saída. Por isso que a tampa da arca, ela tinha aquelas 4 hastes, para que nada caísse nem para um lado nem para o outro, nem para frente nem para trás. Estamos presos no Senhor, irmãos. Quanto mais cedo nós tivermos consciência disso, e não lutarmos contra aquilo que o Senhor já tem feito em nós, mais cedo nós progrediremos em relação à fé. E por último, queridos,
No capítulo 4 da Epístola de 2 Timóteo ainda, versículo 1. Veja mais uma vez Paulo pessoalmente se dirigindo a Timóteo. Perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Veja que Paulo está falando essas frases tendo em vista o tribunal de Cristo. Conjuro-te perante Deus que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Prega a palavra. Prega, porque o Senhor se manifestará. Porque o Senhor virá. Porque o Senhor julgará as nossas obras. Porque o Senhor virá acertar contas conosco. Irmãos e irmãs, o Senhor não virá conferir a quantidade de coisas que fizemos para Ele. O Senhor não vai vir julgar se nós ganhamos 1 milhão de pessoas para o Senhor. Se evangelizamos 50 nações. O Senhor virá julgar a fidelidade com aquilo que Ele nos tem confiado nesse tempo. Conjuro-te, Timóteo, pela manifestação do Senhor e pelo seu reino, porque Ele há de julgar vivos e mortos. Prega a palavra. Insta, ou seja, insista nisso. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Irmãos, ouça essas palavras. Correção, repreensão, exortação, com toda longanimidade e doutrina. Você tem ouvido esta palavra? Ou você tem ouvido um outro evangelho? Porque lá na primeira epístola, Paulo disse para ele que havia alguns pregando um outro evangelho que não estava em conformidade com a doutrina. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus é muito mais do que algo que nós podemos nos acostumar. Ela é a vara que nos disciplina para a santidade. Irmãos, se nós nos acostumarmos com a palavra, se nós apenas acharmos que a palavra de Deus, que a disciplina do Senhor, quem sabe é para o mundo, para as nações e não para nós, eu creio que neste exato momento nós estaremos caindo em perdição. A palavra de Deus é vara, é disciplina, é correção. A palavra de Deus, ela não trata com o homem caído como se massageando o seu ego, ou como tentando recuperar aquilo que Cristo na cruz arruinou. A palavra de Deus é correção. A palavra de Deus é disciplina. E Ele nos disciplina, segundo o escritor aos Hebreus diz, porque Ele tem em vista a nossa participação na sua santidade. E mais, Ele é Pai. E todo pai que ama o seu filho, o disciplina e o corrige. Portanto, aquele escritor diz, se nós não estamos em disciplina, então nós chegamos à conclusão que, seriamente, não somos filhos. Isso é sério, irmãos? É demais. Porque pode haver fé com fingimento, fé com hipocrisia. Se somos filhos de Deus, estamos debaixo de disciplina. Porque só pela disciplina seremos participantes na santidade de Deus. E a disciplina é prova cabal de que temos um Pai que nos ama e que não nos deixará sem correção em tempo algum. Então é isto que Paulo está dizendo. Pois haverá, versículo 3, tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, mais uma vez, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, porque quem vai pregar correção, disciplina, quem vai exortar, quem vai com toda a doutrina e com toda a longanimidade, tem que estar preparado para as aflições. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, porque corrigir, exortar, isso tudo te trará aflições. E quem é Paulo, irmãos? Se você ler a segunda epístola aos Coríntios, principalmente o capítulo 11, veja um pouco das aflições às quais ele foi levado.
Esse evangelho, irmãos, que promove a aclamação, não é o evangelho da correção, não é o evangelho da exortação, do ensino e da doutrina com longanimidade. Este é o outro evangelho, porque esse evangelho da correção, da doutrina, da disciplina do Senhor, da cruz de Cristo, ele provoca aflições nos mensageiros, porque esse tipo de mensagem não é popular e não é agradável a ninguém. E aí ele diz assim: faze o trabalho de um evangelista. Quanta coisa, irmãos. Homem de Deus, soldado, atleta, lavrador, obreiro, servo do Senhor, faz um trabalho de evangelista, profeta, porque ministrava a palavra, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, diante do Senhor nós precisamos considerar o porquê o Senhor tem nos permitido ler esta palavra e ouvir tudo que temos ouvido, não só nesta reunião, mas nas últimas reuniões que temos estudado a Epístola de Paulo a Timóteo. Eu tenho no meu espírito uma certeza: se nós lermos, principalmente, essas 2 ou 3 epístolas, incluindo aí Tito também, nós chegaremos à conclusão de que o Espírito Santo tem insistido conosco, porque ele visa nos preparar nesse tempo do fim. Irmãos, o Senhor tem desejado que homens de Deus, com a palavra de Deus, numa fé sem hipocrisia e com boa consciência, se levantem neste tempo. Embora seja um tempo onde as pessoas não poderão ouvir esta palavra, porque elas vão se cercar de mestres segundo a sua própria cobiça. Estes são aqueles que pregam a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Irmãos, porque isso que nos foi confiado é alvo não só de Satanás, não só do nosso inimigo, mas também é alvo do mundo, que tenta fazer com que nós venhamos negociar a fé pela qual nós fomos ganhos para com o Senhor. E quem sabe, irmãos, para nos ajudar nesta vida de disciplina, porque creio eu que todos aqui têm sido chamados a cooperar com o Senhor na edificação da sua casa, a responder ao Senhor, ao chamamento celestial. Nós não estamos aqui apenas perdendo tempo, mas estamos aqui sendo habilitados em Cristo Jesus para toda boa obra. Eu queria ler algo para a nossa reflexão, que um escritor deixou acerca desses cooperadores, ou daqueles que têm cooperado com o Senhor, no tempo presente, na vida da igreja. Ele diz assim, principalmente aqueles que têm cooperado no ministério da palavra: que terrível mostrar a outros homens o espelho do Evangelho, para verem o verdadeiro estado das suas almas, e, no entanto, nunca olharmos a nós mesmos. Tais homens deveriam estacar, refletir e começar a pregar para si mesmos, antes de voltarem a pregar a outros. De outro modo, no dia da prestação de contas, eles irão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E ouvirão as palavras: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Assim, achegue-se ele a Cristo, ou este pregador, de todo o coração. Anteriormente, só o admitia com seu cérebro. Então passe ele a pregar a Cristo, quando então o conhecer. Dessa maneira, ele poderá falar do que realmente sente e poderá recomendar as riquezas do Evangelho por sua própria experiência pessoal. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos habilite, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós venhamos nos envolver pessoalmente com o Senhor, para conhecer o Senhor, não no nosso intelecto somente, mas na nossa vida,